Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que tudo jóia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos. Mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Simbora comigo para o vídeo de hoje. Tá chegando agora, deixe seu joinha, deixe seu comentário e quer mandar o seu e-mail, está passando aqui na sua telinha. Ou tem aqui no box de informação. Gente, me segue no Instagram, @Dani Delanos. Eu tô colocando histórias lá também. Histórias diferentes daqui, porque são histórias menores lá no feed, então me segue lá para vocês verem, tá bom? Bom, bora lá para a história de hoje. Gente, eu já li essa história dela, fiquei bem chocada, assim, sabe, com tudo que tá acontecendo na vida dela, mas vamos lá. Dani, peço desculpas pelos erros, pois morei no Uruguai por 40 anos e às vezes até esqueço como escrever em português. Conheci seu canal pelo Facebook, adoro você, adoro os comentários, adoro seus seguidores. Seus seguidores são corretos e justos nos comentários, pois eu leio todos lá também. Você tem uma comunidade maravilhosa. Bom, eu venho de uma família pobre de 6 irmãos. 2 irmãs que a vida toda não gostaram de mim. Eu sou a mais nova. Eu era muito bonita, Dani. Na adolescência, com 12 anos, eu fui Miss Simpatia e rainha de uma cidade da Grande São Paulo. Na minha adolescência, fui considerada e comparada com a atriz Gina. E, na época, 2 cantores fizeram até uma canção em minha homenagem. Um era o cantor Donizete, que ele cantava músicas sertanejas, o da Garimpeira. E outro eu não recordo o nome dele, o conheci como Gustavo. Ele fez uma canção, era Coroação, e ele disse que fez essa canção pensando em mim. E foi cantando no dia que eu recebi a faixa de Miss. Mas a minha vida toda eu procurei ignorar e esquecer, pois eu passei a odiar o meu corpo. A minha irmã, ela me fazia sentir um lixo. Mas voltando à nossa infância, meus pais brigavam muito. Meu pai, gente, ele era muito bonito. A minha mãe também. Meu pai ele foi criado na Igreja Católica Apostólica Romana. E ele não permitia, na época, acreditem, ele não permitia que a minha mãe tomasse anticoncepcional. Então, ela não tinha como evitar a gravidez. Acredito que por isso a minha mãe fugiu várias vezes do meu pai. Morávamos numa casa simples, um barraco feito de madeira. Era um quarto, uma cozinha grande. Gente, prestem atenção nisso. O meu pai, gente, ele tinha condições. Era um terreno grande. E eu não sei por que a gente morava mutuado daquela forma. Não faltava comida na minha casa. Eram sacos e sacos de feijão, arroz, leite. Só que meu pai trancava tudo. Sim, ele trancava, gente, para eles não comerem, tá? Passamos fome, muita fome. Não tínhamos café da manhã, não tínhamos almoço, não tínhamos janta, pois não tinha ninguém para fazer os alimentos das refeições diárias pra gente. Meu pai saía para trabalhar e ele se aposentou muito cedo. Ele disse que participou da Segunda Guerra Mundial e ele era mecânico de avião. Um dia, fazendo uma revisão em um motor de avião, um óleo quente caiu no rosto dele e queimou um dos olhos. Praticamente ele ficou cego. Até hoje não sei como ele nunca tratou aquilo. Mas infelizmente ele morreu já tem 10 anos. E a minha mãe, ela trabalhava. Várias vezes ela dormia no emprego. Ficava fora por semanas. Então meu pai bebia todos os dias. Ele chegava à noite bêbado, me pegava, sentava eu na minha perna e meu irmão também. Éramos os mais novos, os únicos filhos que ele gostava. Ele ficava até tarde contando histórias da guerra pra gente. Eu adorava. Eu gostava também quando meu pai fazia leite em pó com açúcar. Muitas vezes era nossa janta, almoço e café da manhã. Não era sempre, pois normalmente meu pai chegava em casa bêbado e caía na cama e dormia. No quarto tinha 3 camas, uma de casal, que minha mãe, quando estava em casa, dormia com meus irmãos, e meu pai dormia comigo numa cama de solteiro. Eu e meus irmãos acordávamos e íamos brincar nas ruas, e a gente comia quando alguém nos dava comida. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei já a desmaiar de fome. Uma vizinha me deu pão e leite, para mim e para os meus irmãos. E assim foi ainda a nossa infância. Banho, eu me lembro que eu só tomava quando chovia. Meu pai às vezes enchia uma bacia de água, colocava no quintal. Era um poço artesanal, tinha que puxar água com um balde.
e todos nós tomávamos banho ali juntos. Não era sempre, pois meu pai raramente estava sóbrio. Esse banho, nossas roupas também ficavam limpas, pois a gente pegava sabão de pedra e passava nos nossos trapos. A gente não tinha amigo, ninguém queria ter amizade com a gente. Uma vez comecei a perceber que meu irmão menor não ficava com a gente. Eu tinha 5 anos e ele tinha 6 anos. Eu sempre fui detalhista, sempre prestei muita atenção em tudo e em todos. Então comecei a prestar atenção no meu irmão. Quando ele saiu, eu fui atrás dele, ele entrava nas matas e às vezes ele dormia uma noite sozinho nas matas. Uma vez eu fui com ele, né, e ele começou a me contar o que ele ia fazer. Gente, até hoje quando eu lembro, me sai lágrima dos meus olhos. Lágrima pela impotência que eu tinha naquele tempo. E a tristeza de lembrar o quão magro meu irmão era, quão desnutrido ele era. Gente, meu irmão ele ia pra mata, ele pegava um pedaço de miolo de pão, uma latinha de água. Até hoje eu não consigo acreditar como ele conseguia fazer uma arapuca daquela. Era uma armadilha de paus para pegar pássaros. Aí a gente foi pra mata, deitamos um do lado do outro, ficamos em silêncio, até um pardal cair na arapuca. Com o barulho da madeira e as aves, meu irmão acordava. Geralmente ele dormia. Então ele pegou o pássaro, fez uma fogueira e ele começou a tirar as penas do pássaro chorando. Eu perguntei por que ele estava chorando. Ela falou assim que até chora lembrando disso. Eu peguei um pedaço de pano e enxuguei as lágrimas dele e ele então assou o pássaro e me deu um pedaço de carne. Foi a primeira vez que eu comi carne assada na minha vida. Bom, eu estava com muita fome, mas eu não consegui também comer. E só mais tarde eu descobri o porquê que ele estava chorando. Ele gostava muito de pássaros. E aquele dia eu jurei que eu nunca deixaria o meu irmão sozinho. Então o irmão dela estava chorando porque a fome dele era maior do que o amor que ele tinha pelos pássaros. Então ele tinha que matar um pássaro para ele comer, né? E a primeira vez que ela comeu carne na vida foi num desses pássaros aí que foram mortos. Meu Deus. Bom, uma noite meu irmão dormiu na mata e uma cobra entrou no bolso dele. Nesse dia, por sorte, minha mãe estava chegando em casa e pediu para ele tirar a calça no quintal. Felizmente não aconteceu nada com ele. Fiquei muito feliz e pedi para ele nunca mais ir, pois tinha uma cobra dentro do bolso da calça dele. Outra coisa que marcou nossa infância, Dani, foi que meu pai trazia os amigos bêbados dele aqui para casa. E esses amigos, eles voltavam quando meu pai não estava e ficavam passando a mão no meu corpo. Meus irmãos eram maiores e quando ele chegava, meus irmãos fugiam. Eles me seguravam e abusavam de mim. Nunca chegaram a penetrar, mas me machucavam, ficavam me apertando, tocando em mim, né? Foi daí que eu comecei a ver que toda vez que meu pai saía, esses amigos chegavam. Então eu comecei a sair com os meus irmãos e só voltava à noite quando meu pai estava em casa. A gente nunca foi à escola, não tínhamos roupa nem material escolar. Ninguém nos queria por perto, pois éramos sujos e pobres. Um dia de tanto insistir, meu pai nos colocou numa escola. Até hoje eu não sei como ele conseguiu. Levávamos papel de pão e lápis. Meus irmãos logo foram expulsos, pois eles roubavam o lanche dos colegas. Eu continuei e a professora sequer olhava para mim. Até que no final do ano, ela começou a falar as notas de quem tinha passado. E ela não falava o meu nome. Aí eu perguntei, professora? Ela nem olhou para minha cara e disse, o que foi? Eu falei, você não disse meu nome. E ela falou, você não passou de ano. Eu lembro que eu tirei a chupeta do bolso e comecei a chorar. Ela me ignorou completamente. Isso doeu muito em mim. Nunca mais eu voltei na escola. Fui voltar anos depois. Minha outra maior tristeza foi quando chegava o Natal. A gente não sabia o que ia ganhar de presente, se ia ter ceia. Aí eu lembro que eu perguntei para o meu pai por que o Papai Noel não dava presente pra gente. Então ele disse que o Papai Noel não dava presente porque a gente não colocava a nossa meia na chaminé. E eu falei, mas a gente não tem chaminé. Aí meu pai falou, põe na janela, né? Acho que serve. Então eu e meus irmãos fomos todos felizes colocar as meias na janela. Lembro que nessa noite eu nem dormi, gente. Fiquei olhando a noite toda se Papai Noel ia chegar. De manhã as meias continuavam lá, vazias.
Imagina a decepção. Quando saíamos na rua, víamos outras crianças brincando com presentes e a gente olhando, sem brincar com nada. Mas eles brincavam, né? E aquilo era triste. Até que meu pai mandou a gente tomar um banho, pois íamos na missa do galo. Aquele dia meu pai não bebeu. Fez o nosso almoço. Era pão com alho, óleo e sal. Essa era a nossa refeição. Ou então leite em pó com açúcar. Às vezes, nem sempre, tínhamos o que comer, mas pra gente, quando tinha, era algo especial. Fomos a tal missa, era a primeira vez que íamos a uma igreja. Meus irmãos queriam ver o tal galo que meu pai tanto falava. A gente achou que o galo ia cantar, sei lá. O engraçado é que minha irmã, dentro da igreja, gritava para o meu pai que ela queria ver o galo. Meu pai, desesperado, não sabia mais o que fazer para acalmar ela. O povo que estava na fila ficava reclamando que a gente estava gritando. E eu não sabia o porquê daquela fila. Até que chegou lá na frente, tinha um caixão de vidro. E dentro tinha a imagem de um boneco que parecia um boneco sem camisa. Hoje ela sabe que era Jesus, né? Esse boneco tinha as mãos furadas, uma coroa de espinhos na cabeça, e eu falei: quem é, pai? Meu pai, com carinho, olhou para mim e falou: é Papai do Céu. Aí eu não me contive e perguntei o que aconteceu com ele. E meu pai disse: ele foi crucificado e morreu. E eu gritei: bem feito. Ele não ajuda os pobres. Gente, na minha cabeça de criança, Papai do Céu era o Papai Noel. E eu confesso que eu saí até aliviada ali, vingada, pois alguém tinha matado o Papai Noel, pois ele prometia levar os presentes e não levava. Essa foi a primeira vez que eu vi Deus. Meu pai, desesperado, saiu correndo da igreja com a gente. Nunca mais nós voltamos numa igreja. Meu pai batia muito nos meus irmãos. Ele também fazia muita coisa errada, sabe? Eu nunca levei um tapa, nem dele nem da minha mãe. Dani, nossa vida foi assim por anos. Até que um dia eu falei para minha mãe que ela ia se separar do meu pai. Eu comecei a ter visões do que ia acontecer com as pessoas. Eu vi o futuro delas. Era involuntário. Eu tocava nas pessoas e conseguia ver a vida dela. Ai, amiga, você não viu nada pra mim, não? Tô falando sério, porque eu acredito em visões, tá? Eu já tive umas visões aí na igreja aí que me falaram coisas que aconteceram, tá? Bom, aí ela foi, né, e teve essas visões. Eu tinha visão do que ia acontecer com as pessoas. Eu vi uma prévia do futuro delas. Era involuntário, eu tocava nas pessoas e conseguia ver. Só mais tarde eu descobri então que eu era vidente. E não louca, como falavam pra mim. Enfim, minha mãe resolveu então sair de casa. Abandonou meu pai. Um dia, quando ele saiu, ela pegou tudo e deixou o barraco vazio. Eu lembro que eu chorava, falei que eu não queria ir, eu não queria deixar meu pai. Apesar de tudo, eu o amava. Chorei muito, fiquei doente por várias vezes, até que meu pai falou que era para eu e minha irmã ficar, pois ele ia criar a gente. Disse que não queria que nós fôssemos, né? E disse o seguinte: se vocês forem com a sua mãe, vocês vão virar puta e o irmão de vocês vai virar bandido. Bom, graças a Deus, Dani, hoje meus irmãos são 2 empresários bem-sucedidos. Inclusive, vou chamar um dos meus irmãos, aquele, o caçador de pássaros, de Rei dos Pássaros. Hoje ele tem um sítio e ele tem vários tipos de pássaros dentro do sítio dele que ele cria com muito carinho. Esse irmão meu, Dani, ele ficou muito rico. Ele tem uma vida muito confortável. Ele tem 3 filhos, casou 2 vezes e vive como gosta. A minha irmã, ela só conseguiu fazer faculdade, estudar. Eu fiquei por 3 anos com uma tia. Meu pai, quando se separou da minha mãe, eu fui morar com a minha avó paterna. Ela não nos considerava netos, nunca nos aceitou. Nem o casamento do meu pai com a minha mãe ela aceitava. Meu pai era de uma família italiana e minha mãe Espanha. A família dele era rica, mas nunca ajudou eles em nada. Bom, segundo meus irmãos, meu pai nunca foi um bom pai nem um bom marido para minha mãe. A atitude da minha mãe foi louvável, pois ela foi morar com um amigo do meu pai sem ao menos gostar dele, só porque ele ofereceu ajuda
e deu casa e comida para ela. Ela sofreu muito, passávamos muita necessidade e muita fome. Ela já não podia trabalhar, pois éramos muito pequenos. Minha mãe nunca foi carinhosa, mas ela nunca nos abandonou. Eu fui dar um beijo nela já quando ela estava muito doente, pois eu nunca tinha dado um beijo na minha mãe. Infelizmente, eu previ a morte da minha mãe. Sofri muito. Ela morreu de câncer, ela fumava muito e teve câncer no pulmão. Eu não consegui fazer faculdade, era meu sonho. Meu pai ia me ajudar, só que ele não conseguiu cuidar de mim, nem da minha irmã mais velha. Vou chamá-la de Vitória. Então ela voltou, porque lembra que as duas ficaram com o pai, né? Então ela voltou, a Vitória voltou... Ai, meu brinco, gente. Ela voltou a morar com a minha mãe e meu pai me levou para morar com uma tia dele. Logo de cara, essa tia não gostou de mim, mas meu tio e minha prima sim. Me trataram muito bem, era uma casa grande, confortável, tinha tudo que eu nunca tive. Fiquei 3 anos estudando e 3 anos morando lá. Eu sentia muita falta do meu pai e da minha mãe, e eu sei que eles de mim. Eu tinha um primo de 20 anos, psicólogo. Ele tentou várias vezes usar de mim, né? Ele de madrugada ia na minha cama e se esfregava, até que eu contei pro meu tio, pai dele. Olha, Dani, se eu soubesse o que ia acontecer, acho que eu teria ficado quieta, pois a minha tia falou que eu estava mentindo e que eu era uma vagabunda igual a minha mãe. Mas meu tio acreditou em mim, e minha prima também. Acho que ela também deve ter sofrido na mão do irmão. Meu tio expulsou de casa, minha tia nunca mais falou comigo. Até o dia que minha mãe foi me buscar, eu estava com 10 anos. Eu fiquei muito feliz quando minha mãe foi lá, mas a minha vida mudou. Agora voltei para uma vida miserável. Minha mãe lutou muito para nos manter juntos. Ela não frequentou escola, ela mal sabia escrever o nome dela. E não vou falar o nome da mãe dela, vamos usar o nome de Maria. Eu queria voltar a estudar e ela falava que mulher não precisava estudar. A mulher tinha que ser esperta e arrumar um bom casamento. Eu comecei a namorar com 12 anos e segui os conselhos da minha mãe, sempre procurando o melhor partido. Tive vários relacionamentos, namorei muito, mas quando o cara, que era sempre mais velho, mas sempre o cara era mais velho, pois nunca gostei de jovens. Eles me pediam uma prova de amor, que era transar antigamente, né? E eu era virgem. Aí eu rompi o relacionamento e ia arrumar outro namorado. O pessoal me chamava de galinha, de vassourinha, mas eu não me importava. Quando eu descobri que o cara bebia, eu também largava na hora. Não queria nenhum bêbado atrás de mim. Eu não aceitava ninguém com vícios ou sem emprego. Quando fiz 15 anos, conheci meu marido. Uma família boa. Tinha uma vida financeira estável, trabalhador, formado em contabilidade. Enfim, nos casamos. Eu era virgem. Ele tinha 20 anos e me amava muito. Eu não sentia nada por ele, só gostava dele como amigo. Achei que quando não queria mais, era só esperar. Casei para sair da casa da minha mãe, de uma vida de dificuldades. Também não gostava do meu padrasto, ele traía minha mãe e tinha uma queda por mim. Ele nunca tentou nada, pois eu fugia, né? Não dava chance. Nunca nem ficava sozinha com ele. E eu não falava com ele, nunca dei atenção. Foi um casamento bom, ele nunca deixou faltar nada para mim. Mas ele era ciumento demais. Não fomos um casal feliz, éramos muito jovens e eu não o amava. Meu sonho era ser mãe, mas ele disse que era melhor esperar. Ele queria comprar uma casa, também não queria estragar. Disse que eu não deveria estragar meu corpo bonito, segundo ele. Mas tive um filho que foi a coisa mais maravilhosa da minha vida. A vida continuou. Ele comprou uma casa, me dava presentes. Tínhamos uma vida razoável, mas eu queria separação. Descobri que meu marido me traía. Eu não me importava, sabe, com isso, eu nem brigava por isso. Mas eu não o amava mais e eu não suportava mais ter sexo com ele. Mas eu não conseguia me separar. Até que depois de 15 anos juntos, ele ainda jovem sofreu um acidente, partiu e assim eu me livrei dele. Bom, meu filho nunca me perdoou, pois ele sabia que eu não amava o pai. Apesar disso, eu nunca traí meu marido. Ele sim me traiu várias vezes. Quando ele partiu, eu comecei então a ter vários namorados. Fiquei 5 anos com um que não deu certo. Eu largava até que conheci um que amei, mas
ele não tinha vícios nenhum. Ele parecia um irmão mais velho. Eu achava até que ele era a encarnação do meu pai. A gente se dava muito bem. Ele cuidava muito de mim. Mas éramos muito amigos, então ele veio morar comigo. Um dia a gente estava conversando e ele me disse que ele era homossexual. Ele nunca tinha tido uma relação com mulher e nem queria. Então, eu não me incomodei com isso. Eu respeitei e nós ficamos juntos até o fim da vida dele. Pois eu queria ter um amigo do meu lado. Ele partiu também. Ficamos juntos por 30 anos, um ajudando o outro como irmãos. A minha família e meu filho me julgaram muito por essa amizade. Eles falaram que tinham nojo de mim, pois achavam que eu e esse cara éramos amantes. Hoje eu me vejo sozinha, morando num quartinho alugado, sem trabalho. Já tenho 69 anos, não consigo emprego, faço artesanato, doces. O que posso para ajudar no meu orçamento? Eu tenho uma pensão do meu falecido marido, é um salário mínimo, mas tenho vários empréstimos. Perdi a minha casa, meu carro. Na verdade, gente, eu não perdi nada, pois o carro era desse meu amigo gay e a casa também. Então, quando ele ficou doente, eu vendi tudo para ajudar no tratamento dele. Eu não achava justo eu ficar com tudo e sabendo que ele estava num tratamento muito... que, tipo... Ela sabia que não tinha cura, mas ela queria deixar a vida dele menos pesada, entendeu? Bom, hoje eu voltei à vida de necessidades que eu tinha. Tinha uma amiga que às vezes me mandava uma cesta básica, mas eu fiquei com vergonha e eu não pedi mais. Hoje estou sozinha, superei a depressão, a crise de pânico, com a partida do meu amigo e irmão. Eu estou lutando ainda para ver se consigo viver melhor. Com a minha família não tenho mais contato com ninguém. Meu filho é um homem trabalhador, vive bem até onde eu sei. Tem 3 filhos, só conheci um. Ele me proibiu de ficar perto dos filhos dele, dizendo que eu não era uma pessoa boa. Eu não sofro mais, pois eu sei que eu nunca fui uma mulher ruim. Sempre fui honesta, nunca me prostituí, sempre trabalhei. Minha moral sempre foi intacta, nunca tive vícios. Esperei a vida toda para ser mãe, escolhi a pessoa certa. Ele, meu marido, foi um bom pai, tanto que meu filho gostava mais dele do que de mim. E essa foi a minha vida, Dani. Hoje eu sigo e minha preocupação hoje é não passar fome, pois eu já senti dor da fome e é horrível. Só não sei o que eu vou fazer. Eu estou ficando cada vez mais velha, debilitada e sozinha. Eu sou espírita desde que eu nasci. Não sou de frequentar centro, nem igreja. Me considero, sei lá, ateu por tudo que eu passei. Eu tenho um dom que ainda não aprendi a controlar. Quando eu converso com alguém, seja quem for, eu vejo o que ela está passando ou fazendo, ou se tem alguém que já partiu ao lado dela. Consigo prever coisas e... é involuntário, ela falou, né? Bom, ela falou o seguinte também, ela continuou. Dani, eu sempre quis ter 3 filhos, mas depois que fiquei sozinha não tive mais coragem, pois não tive mais sorte nos relacionamentos, né? Hoje em dia os homens são cheios de vício, não gostam de idosos. Eu não quero mais ninguém, aprendi a viver sozinha. Aliás, meu sonho era morar sozinha. Eu não gosto de visitas, não gosto de ir na casa de ninguém, também não gosto que venham na minha casa. Eu tenho 2 irmãs, uma caçula do 2º casamento da minha mãe, o nome dela é... ela falou que é o nome, então nem vou falar. Vou botar aí, o nome dela é Rosana. E tenho uma outra irmã, que ela é bem invejosa, a pior de todas. Meus 3 irmãos hoje são empresários, mas não ajudam as irmãs. Eu não tenho nem mais contato com eles, nem me procuram, já corri atrás demais, hoje eu não vou mais atrás, já me humilhei muito, sabe? Nem mesmo o rei dos pássaros, que eu ajudei tanto, me procura. Meu medo é só passar necessidade, homem nunca me fez falta, só se estiver com a situação financeira boa, e mesmo assim não quero nem morar junto. Eu sei que não existe homens ricos querendo mulheres velhas, então eu sigo sozinha, já namorei muito, hoje eu quero é paz e o básico para viver. Eu sempre evitei ter relações
também quando eu era jovem, pois eu cresci ouvindo meu pai falando que eu e minhas irmãs íamos ser putas. Quando eu crescer, eu jurava que eu ia casar virgem. E eu também não gostava de sexo, talvez por isso, pelo meu pai falar tanto que isso era coisa de puta, sabe? Eu não queria ser mãe solo, né? Então, por isso que ela teve aí o filho dela com o marido dela. Bom, ela falou também que não foi nenhuma santa não, tá? Que os caras, ela já ficou com caras que pegavam, né? Tiravam um sarrinho lá, mas ela casou realmente aí virgem. Bom, amiga, é complicado, né, essa situação. Eu não sei, assim, o que acontece com você. Eu acho que na vida, né, quem sou eu também para te falar alguma coisa, eu acho. Mas eu acho que na vida a gente tem que tentar viver em comunidade, sim. Eu sei que você falou que você já tentou também contar. Eu ia até falar isso antes de ver essa parte. Eu ia falar, poxa, por que você não tenta contato, pelo menos com seu irmão, né? Porque, cara, eu não sei, eu sou uma irmã que eu ajudo tanto meu irmão, aí às vezes eu acho que todo mundo ajuda o irmão, né? Porque eu acho assim, se hoje eu tô numa situação que me permite ajudar o meu irmão, nem que seja da forma que ele me ajuda hoje, tipo, né, trabalhando comigo, né, lendo os comentários de vocês. Claro que ele também tem outras coisas hoje também que ele faz, né, de trabalho dele. Hoje em dia não é só o canal, e eu acho que ele tem que fazer mesmo. Eu mesmo sou a primeira a incentivar, não, Beto. Ele sempre trabalhou com vendas, e eu falo, Beto, vai, corre atrás das suas coisas, né? Se ajuda aqui no canal, continua a mesma coisa, porque ele trabalha de casa, ele não precisa ficar ali toda hora comigo. Então, assim, sempre que eu pude ajudar o meu irmão, eu ajudei. E sempre que o meu irmão também pôde me ajudar, ele me ajudou. Porque já teve momentos da minha vida do meu irmão poder me ajudar e ele me ajudou. Então, assim, a gente tem essa parceria e eu fico achando que todo mundo tem essa parceria também, né? Então eu ia até falar assim, poxa, por que você não procurou o seu irmão, né? Sei lá, ele é empresário, de repente, eu sei que você também, né? Não tô falando que você tá velha, mas a gente chega numa certa idade que também não é tudo mais que a gente pode fazer. A gente já não tem 30, 40 anos. Você tá com 69 anos. Então, assim, mas que te ajudasse pelo menos a... sei lá, algo aí que você possa construir para o seu futuro, né? Já vi pessoas aí que compram máquina de estamparia, máquina de fazer fralda, máquina de não sei o quê, alguma coisa assim para que você possa ter uma renda, né? Para que você possa ter a sua renda, porque é muito difícil. Imagina você chegar numa certa idade e você não ter da onde vir nada, gente. Ela tem a aposentadoria dela, mas ela deve ter pego um empréstimo consignado, então já não vem tanta coisa assim. Então eu fico imaginando o quanto é difícil. Ao mesmo tempo, eu penso assim, poxa, mas também você falou que não gosta que ninguém vá na sua casa, você não gosta de ir na casa de ninguém, você não gosta... Então, assim, eu acho que também fica difícil, porque se você se colocar dentro de uma concha, sabe? Se você achar que você pode sobreviver sozinha nesse mundo, eu acho que às vezes isso é um erro. Eu também gosto muito de ficar sozinha, né? Eu gosto muito de ficar sozinha. Mas eu sei que a gente precisa também de pessoas, né, por perto. Claro que eu trabalho, tenho amigos, mas eu tenho meus momentos que eu gosto de ficar sozinha. Mas eu acho que isso tem que ser momentos. Não quer dizer que eu vou passar o resto da minha vida, não quero ver mais ninguém, quero ficar sozinha, né? Eu não sei, assim, o porquê o seu filho para de falar com você, mas se foi só porque você assume uma relação com esse seu amigo, né, que era homossexual, e você, eu acho que você acaba ficando com ele mais como companhia mesmo, igual você disse, né? Eu acho também que não era pra tanto, né? Eu acho que as pessoas também, sei lá, gente, as pessoas hoje também, igual eu tô falando, gente, eu não sei qual foi a situação, mas se foi só isso, é tipo, cara, também as pessoas muito amarguradas, né? Poxa, é sua mãe, cara. Ok, que eu sei que a gente tem casos aqui de mães narcisistas, a gente tem vários casos aqui de mães isso, mães aquilo, filhos que não gostam de ficar perto da mãe, mas, sei lá, cara, é sua mãe, sabe? Pelo menos saber se tá viva, né? Proibir seus filhos, sei lá.
Achei muito grave isso pelo que você me contou, né? Só se ele tem uma cabeça muito habitolada, né? É igual aquela que veio contar pra gente aqui que o filho parou de falar com ela lá porque ela saiu da religião, lembra? Então, assim, porra, a pessoa tem que ter a cabeça muito habitolada pra ela parar de falar com uma mãe, né? Não deixar os netos conhecerem a avó, porque a mãe morou 30 anos com um cara que era homossexual. Mas como ela mesma disse, era uma relação ali de amizade, né? Então, complicado isso. Por aí a gente vê que você era uma pessoa que você gostava de companhia, né? Porque, querendo ou não, você esteve aí ao lado desse seu amigo aí por 30 anos. Ah, eu não sei, amiga. Eu acho que as pessoas não podem se esconder o resto da vida, sabe? Eu acho que por mais que a gente goste de estar sozinha, a gente, igual você falou que você tem um dom, poderia estar frequentando talvez um centro espírita, né? Eu frequentei em Londres o centro espírita da linha Allan Kardec, eu gostava muito, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter contato com outras pessoas. Eu não consigo imaginar você dormindo, acordando, ficando o dia todo em casa, aí dorme de novo, aí acorda, tipo, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de nada. Isso pode te trazer algo, sei lá, uma depressão, uma tristeza. Então, talvez se você, né, se tiver alguma psicóloga, nem sei se ela quer, tá, gente? Mas é o que eu tô falando, talvez alguma psicóloga que possa ajudá-la, né? E ela, de repente, quiser para conversar, colocar esses traumas aí que ela tem para fora, talvez seria de uma grande ajuda. Olha, eu espero que você fique bem. Sinto muito aí pela sua história. A maneira que você foi criada, né, pelo seu pai. Cara, eu falo que eu imagino, mas eu não consigo imaginar o tamanho da carga aí que era isso, né? Cara, ela não tomava banho. Ela tinha dias que comia e dias que não comia. E pelo que ela falou, a família do pai tinha condições, sabe? Tinha comida em casa, mas não tinha ninguém para fazer. Então, assim, é louco você pensar, sabe, que essa menina passava fome, né? Ficou desnutrida, comia farinha com açúcar, no dia que comia pão com alho. Sei lá, é difícil até a gente palpitar na sua história, como em muitas aqui que eu leio, porque é uma carga muito pesada que você passou, né? E ninguém merece, né, gente, passar por isso. Então, eu acho que toda vez que a gente for ouvir uma história, a gente tem que se colocar sempre no lugar do outro e pensar, nossa, mas por que essas atitudes? Porque, né, olha o que essa menina passou em criança, cara, né, usada, né, o pai todo dia chegando bêbado, o dia que chegava bêbado. Imagina você criança, seu pai chegar bêbado, simplesmente se jogar na cama e dormir, você ficar ali com fome esperando, sabe? Não é aquela coisa que você chega em casa, você tem aquele carinho, que seja sua mãe, sua avó, sua tia, mas alguém preparou uma comida, né? Você, vai tomar um banho, vamos fazer a lição de casa. Pode ser chato, naquela época, tenho certeza que todo mundo que achava chato, mas hoje a gente vendo, eu tenho até saudade desse tempo. Eram pessoas que se preocupavam com a gente. Ali você vê que é pessoas que querem seu bem, né? E ela não teve nada disso. É triste, gente. É triste. Fica bem, amiga. Espero que você esteja bem, tá bom? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!